Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, ministro do português, e quero falar com você hoje sobre uma matéria importantíssima: pontuação. Ah, meu Deus, a pontuação. Nós vamos agora falar a respeito de um capítulo à parte dentro da pontuação, que é o uso da vírgula. Na verdade, a maior parte da pontuação é o uso da vírgula, não é isso? Então, deixa eu mostrar para você, primeiro, caso de uso de vírgula e de desuso de vírgula. Meu amigo, essa aula você vai aproveitar tanto para a redação quanto para as questões objetivas, e você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Tem gente que põe vírgula demais, tem gente que acha que a vírgula é no momento de respiração, tem um monte de regras, meu amigo, que resolvem a questão da vírgula. Então não existe uma fórmula mágica, não. Temos que saber as regras para a prova objetiva e para uma boa produção de texto, tá certo? Vamos lá? Olha só, primeiramente, não se separa por vírgula sujeito de predicado. Nunca se separa por vírgula sujeito de predicado. Vou até colocar aqui uma observação. Mesmo que eles estejam invertidos. Porque a gente está muito acostumado com primeiro o sujeito e depois o predicado. Quando veio o contrário, aquele deslocamento, muita gente acha que tem vírgula, mas não tem não, tá certo? Então, sujeito e predicado não se separa por vírgula de forma nenhuma. Você vai ter o trabalho de toda a questão de vírgula, acha o sujeito da oração. Achando o sujeito, o restante é predicado. Se tiver uma vírgula separando o sujeito de predicado, não é possível, ok? Tem um segundo caso que vai dizer o seguinte: não se separa por vírgula, sujeito de verbo transitivo de objeto, seja ele direto ou indireto. Mais uma vez, agora eu vou inverter as coisas aqui, ó. Mesmo que estejam invertidos. Deixa eu citar um exemplo para você. A gente fica numa vontade de fazer essa separação. Olha só, pega uma frase pequena. Rodrigo pediu ajuda. Só tem aqui sujeito, verbo transitivo direto, pediu o que? Ajuda, objeto direto. Então não tem vírgula, certo? Não poderia ter uma vírgula aqui, muito menos aqui. Legal. Mas quando ocorre a inversão, eu poderia muito bem escrever isso assim, ó. Ajuda, Rodrigo pediu. Eu tenho muita convicção de que muitos de vocês acham que deveria haver uma vírgula aqui. Ajuda, vírgula, Rodrigo pediu. E não tem essa vírgula. Por quê? Não se separa verbo transitivo de objeto direto, de sujeito, que são os termos essenciais, mesmo que eles estejam invertidos. Tá certo? A gente tem a mania de achar que qualquer inversão vai ser grafada por vírgula. São poucas as inversões que vão ser isoladas por vírgula. Se eu escrevo assim, pediu Rodrigo ajuda, também não tem vírgula, não. Não se separam os termos essenciais da oração por vírgula, mesmo que eles estejam invertidos. Tá certo? Toma cuidado. E aí, tenho para você um terceiro caso. Agora sim vamos começar a utilizar a vírgula. Utiliza-se a vírgula para deslocar os acessórios da oração, para separar
os acessórios da oração deslocados. Estou falando do adjunto adverbial principalmente. Mas também tem um acessório chamado agente da passiva. Mas principalmente o adjunto adverbial. Vou colocar o período em ordem, tá certo? A frase vai ficar assim, ó. Exemplo. As pessoas vivem dificuldades hoje em dia. Meu amigo, se eu escrevo assim, não há necessidade de vírgula. Aqui eu tenho sujeito, as pessoas, verbo transitivo direto, vivem o quê? Dificuldades, objeto direto. E o nosso acessório está aqui, ó. Hoje em dia. Qualquer lugar que você colocar esse acessório, diferentemente do final, vai ter vírgula. Se eu escrevo, hoje em dia, vírgula, as pessoas vivem dificuldades. As pessoas, vírgula, hoje em dia, vírgula de novo, vivem dificuldades. Então, se ele vier deslocado, vou colocar o exemplo dele aqui deslocado, olha. As pessoas, vírgula, hoje em dia, vírgula de novo, vivem dificuldades. Tranquilo, candidato? É assim que vai funcionar, ok? Aí eu tenho para você um quarto caso, que é o seguinte. No quarto caso, utiliza-se a vírgula para separar orações coordenadas assindéticas. Utiliza-se a vírgula para separar orações coordenadas assindéticas. O que acontece? Por exemplo, o que é uma oração coordenada assindética? Primeiro, oração coordenada é uma oração independente. Uma oração coordenada assindética é que não tem conjunção e a vírgula está exatamente no lugar dessa conjunção. Tá certo? Então tem que ser separado por vírgula mesmo. Por exemplo, fiquei preocupado. Vírgula, porque não tem conectivo, não tem conjunção. Não havia notícias. Então, para marcar essa ausência de conjunção, a vírgula se faz obrigatória. Tá certo? Então, orações coordenadas assindéticas, vírgula, obrigatória. Tem para você um quinto caso que eu acho que você já conhece. Utiliza-se a vírgula para separar os termos de uma enumeração. Separar os termos de uma enumeração. Talvez você encontre esse caso assim. A vírgula foi utilizada no período acima para separar os termos que exercem a mesma função sintática. É o mesmíssimo caso da enumeração, tá certo? Fique tranquilo. Você conhece esse caso, é o caso da enumeração. Por exemplo, compramos
camisas, vírgula, calças, vírgula, meias, vírgula, cuecas e cintos. Utiliza-se a vírgula para separar os termos de uma enumeração, tá certo? Legal demais. Eu tenho para você um sexto caso que vai me dizer o seguinte. Sexto caso, utiliza-se a vírgula para separar orações aditivas que apresentam sujeitos diferentes. Sujeitos diferentes. Então, as orações aditivas que apresentam sujeitos diferentes, a vírgula se faz obrigatória. E é um caso muito importante para nós, principalmente porque existe um vício de entendimento que antes do e, que é uma conjunção aditiva, não tem vírgula. É uma meia-verdade. O e, no caso da enumeração, como aqui, por exemplo, ele não tem vírgula. Mas, se eu tenho orações aditivas, a vírgula vai acontecer quando o sujeito for diferente. Por exemplo, Rodrigo trabalha demais e Fernando estuda toda noite. Duas coisas, candidato, foram feitas. Uma para o Rodrigo, outra para o Fernando. Então, se eu tenho orações aditivas com sujeitos diferentes, a vírgula se faz obrigatória. Por isso que de vez em quando você vê uma vírgula antes do e e pensa assim, meu Deus do céu, isso está errado. Antes do e não tem vírgula, não. Tem sim. Se os sujeitos forem diferentes, a vírgula é obrigatória mesmo antes da palavra e. Tá certo? Então toma cuidado. Sétimo caso. Utiliza-se a vírgula. Esse aqui você vai usar muito na produção do seu texto. Antes de conjunções. Adversativas e conclusivas. Então, antes de conjunção adversativa, antes de conjunção conclusiva, tem que ter vírgula. Obrigatoriamente, tá certo? Vamos lembrar as adversativas? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. São todas adversativas. E as conclusivas? Portanto, enfim, então, logo, sendo assim, dessa forma, é tudo conclusão. Então, olha só. Posso ter um período assim, ó. Fiz o possível, vírgula, mas não consegui. Essa vírgula antes do mas é obrigatória. E aí você vai me dizer, mas eu já vi uma vírgula antes e uma vírgula depois. Essa aqui é obrigatória. Essa aqui é facultativa. Se você quiser colocar, tudo bem. Se não colocar, também tá ótimo. Tá certo? E se eu começar o período, professor? Como assim? Você está escrevendo, de repente, ponto final, e precisa introduzir o período com a conjunção adversativa. A coisa funciona assim, ó. Porém, aí a vírgula vai vir para cá, obrigatoriamente para depois da conjunção. E você pode continuar a escrever. Tá certo? Na conclusiva, a mesmíssima coisa, o mesmo raciocínio. Deixa que eu já te mostro. Vamos pegar o portanto, que é conjunção conclusiva, muito utilizada na produção de textos.
Por exemplo, fizemos grande trabalho, vírgula, portanto, fomos recompensados. Legal. A vírgula antes do portanto é obrigatória. Depois do portanto eu já vi, professor, eu sei. É uma vírgula facultativa. Tá certo? Tranquilo? E se eu precisar começar pelo portanto? Tem problema. Estou escrevendo, ponto. Aí você começar com a conjunção. Vamos lá. Portanto, sendo assim, não é uma conclusiva? Então, a vírgula vem para depois dela e você pode continuar escrevendo. Legal? Tranquilo? Joia! Deixa eu mostrar para você o oitavo caso. O oitavo caso, utiliza-se a vírgula, utiliza-se a vírgula para separar orações adverbiais, subordinadas adverbiais invertidas. Esse caso, inclusive, vocês já viram lá quando a gente tratou das orações subordinadas adverbiais. Como é que eu sei que está invertido? Toda vez que começa com a conjunção, é porque houve uma inversão. Tá certo? Porque se não começa com a conjunção, se eu tenho oração principal e depois subordinada, não vai haver vírgula. Olha só, por exemplo, se você desejar, estudaremos juntos. Tem que ter vírgula, porque a oração principal é o estudaremos juntos. E aí vem a condição, se você desejar. Como ela apareceu primeiramente, se você desejar, vírgula, estudaremos juntos para caracterizar mesmo que houve uma inversão. Essa inversão, que é conhecida na literatura como hipérbato. Legal? Joia demais! Deixa eu mostrar para você mais uma situação aqui. Eu vou ter um caso de número 9 que diz assim: utiliza-se a vírgula para separar expressões de retificação. Expressões de retificação. Quais são as expressões de retificação? São elas. Ou seja, são elas. Isto é, quer dizer, sempre entre vírgulas, viu, candidato? Por exemplo, a gramática é muito ampla. Aí você quer explicar melhor? Quer ser mais bem entendido? Você coloca, ou seja, tem muitas regras. E esse ou seja, entre vírgulas, muitas regras. Legal? Apresento-lhe um 10º caso, candidato. O 10º caso vai dizer o seguinte: utiliza-se a vírgula para separar
orações adjetivas explicativas. Então, pessoal, o uso da vírgula pressupõe o quê? Que você conheça todos os recursos sintáticos. Ele está usando todos eles. Tá certo? Não tente assistir a aula de vírgula primeiramente não, porque vai ser um negócio difícil. Adjetivas explicativas. Aí eu vou citar o exemplo que usei na aula de vocês. Ó. O homem, vírgula, que é racional, vírgula de novo, passa dificuldades. Ponto. Tranquilo? Bacana? Por quê? Tem pronome relativo, é uma oração adjetiva, está no período composto, dá uma característica geral a respeito do homem, portanto é oração adjetiva e explicativa, sempre entre vírgulas. Legal? Deixa eu mostrar para você um caso, 11º caso, são 12, fique tranquilo, está acabando. 11º caso, utiliza-se a vírgula para separar termos subentendidos. Vamos ver isso? Olha só, por exemplo, no chão, vírgula, havia papéis picados, vírgula de novo. No terreiro, outra vez uma vírgula, pedaços de pão. Eu quero explicar as 3 vírgulas para você. Essa primeira vírgula, no chão, vírgula, é uma adjunta adverbial deslocada. No chão havia papéis picados, faz sentido? Sim. Então essa separa oração coordenada assindética. Mas é essa vírgula aqui que é o problema. É o nosso caso 11º. No terreiro havia pedaços de pão. A vírgula está no lugar da palavra havia. Tá certo? Por isso, obrigatória para substituir o termo havia. Essa substituição, inclusive, é chamado como figura de linguagem de zeugma. É um termo subentendido que já foi citado. Exatamente por já ter sido citado, ele pode ficar subentendido. Tá certo? Tranquilo? E aí nós temos um 12º caso, bem tranquilinho, que vai dizer o quê? Utiliza-se a vírgula para separar local e data. Então eu tenho, por exemplo, Belo Horizonte, vírgula, 10 de fevereiro de 2025. Correto? Local e data separados por vírgula. Tranquilo? Essa é a vírgula, na verdade, esses são os casos de vírgula obrigatórias. Claro que tem ainda vírgula facultativa, mas se você conseguir guardar aqueles 2 primeiros casos de desuso de vírgula, 70% dos seus problemas com vírgula se resolvem. Não se separa sujeito de predicado por vírgula, não se separa sujeito de verbo transitivo de objeto por vírgula, mesmo quando eles estão deslocados. Tá certo? Fica de olho nisso. Um grande abraço.